distribuição de energia elétrica. Aonde se situa a distribuição? A distribuição é aquela parte dos sistemas elétricos que cuida da distribuição da energia nas áreas urbanas, que geralmente são feitas em 3 tensões elétricas, ou voltagens: 69.000 volts, ou 69 kV, 13.800 volts, ou 13,8 kV, lembrando sempre que kV significa kilovolt, e em baixa tensão, 220 e 380 volts. E se aplica ainda nas instalações de consumo, que são geralmente as indústrias, as lojas, onde existe a aplicação do trabalho, não é? Então, estes são os locais aonde se aplica, vamos dizer, as partes das instalações aonde a NR10 é aplicada: na geração, na transmissão, na distribuição e nas instalações de consumo, tá? Exceto as residências. Isso é importante a gente dizer. As normas brasileiras se aplicam às residências, mas a NR10 não, porque ela é voltada para o trabalho, a não ser que nós estejamos nos referindo a uma instalação predial onde se haja uma potência instalada acima de 75 kW, que aí a NR10 se aplica às instalações de condomínio. Por quê? Porque a própria NR10 tem um item específico sobre isso, que nas instalações a partir de 75 kW é obrigado a haver o prontuário de instalações. E aonde é que vai existir isso, geralmente? Nas instalações prediais ou edificações. Dando sequência ao nosso estudo, uma vez definido aonde se aplica a NR10, vamos agora abordar a segunda etapa do nosso objetivo, que é explicitar o significado ou as competências dos profissionais envolvidos em serviços com eletricidade. A NR10 estabelece 3 classificações. A primeira delas é o profissional qualificado. O que é um profissional qualificado? É todo aquele profissional, seja ele eletricista, técnico, engenheiro ou uma outra atividade qualquer, que fez um curso em instituições reconhecidas pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, por exemplo, um cidadão fez um curso no Senai e lá ele adquiriu a competência para ser eletricista. Então, isso é uma qualificação. Fez um curso no Cefet, ou antiga Escola Técnica, e agora Instituto Federal. Ele sai como técnico em eletrotécnica, ou em telecomunicações, ou outra especialidade. Então, isso é um curso reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, ele sai qualificado. Ou, de nível superior, fez um curso de engenharia numa universidade federal ou particular e saiu como engenheiro eletricista. Então, isto é um profissional qualificado. Então, qualificado é todo profissional que fez o seu curso numa instituição oficial de ensino ou reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. A segunda classificação é a do profissional habilitado. Qual é a diferença entre qualificado e habilitado? Antes de explicitar isso, vamos fazer uma comparação. O indivíduo foi para uma escola de motoristas, aprendeu a dirigir o veículo, então ele foi qualificado, recebeu o diploma dele, mas ele só vai ser habilitado quando ele fizer o teste do Detran. Então aí ele vai ser qualificado e habilitado. É algo similar. Quando o cidadão faz o curso de qualificação, se ele fizer da entrada e fizer o registro do seu curso no Conselho Regional de Classe, ou fizer uma prova, dependendo do conselho, como é o caso dos advogados, e for classificado, ele passa a ser um profissional habilitado. Na área de eletricidade, quais são os profissionais que têm a condição ou têm como é que eu poderia dizer? Que está protegido por lei ou que é permitido que se faça a habilitação? São os técnicos e os engenheiros. Os eletricistas não têm conselho regional de classe. Não está previsto isso na legislação. De modo que destas 3 categorias, apenas 2 pode e tem o direito de fazer um registro no seu respectivo conselho regional,
que no caso da área de engenharia é o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, tanto os técnicos em eletricidade quanto os engenheiros eletricistas, eles têm o direito de fazer o seu registro no Conselho Regional de Classe. Aquele que o faça, passará a ter agora, atender a 2 critérios da NR10. Ele está não só qualificado, como também habilitado. A terceira situação é a do profissional capacitado, que é aquele que não fez curso em nenhuma instituição oficial de ensino, ou também que tenha feito, mas o processo produtivo exige uma outra competência que a própria empresa supre. Então, neste caso, ele passa a ser um profissional capacitado, desde que tenha sido treinado por um profissional habilitado e autorizado, que vamos explicar mais na frente o que é autorizado, e trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. Ora, se estamos dizendo que para o indivíduo estar capacitado, ele tenha que ter sido treinado por um profissional habilitado, significa dizer que esse profissional primeiro tem que estar qualificado, ter feito um curso numa instituição oficial de ensino ou reconhecido para tal, e em seguida ter feito seu registro no conselho de classe. Então, para se capacitar profissionais, é preciso que se treine o profissional por alguém que seja habilitado, qualificado e esteja autorizado. E trabalhe sob a responsabilidade ou desse profissional que o treinou ou de um outro designado pela empresa com as mesmas qualificações, ou seja, qualificado, né, habilitado e autorizado. Por outro lado, aí vem a seguinte questão. Uma vez o indivíduo estando capacitado e autorizado, será que essa capacitação dele vale para qualquer empresa que ele queira trabalhar ou só aquela que o capacitou? A NR10 é muito clara com relação a isso aí. No item 10831 da NR10, ela diz taxativamente: todo curso de capacitação só vale para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional que o capacitou, ou seja, aquele que deu treinamento, que estava habilitado e autorizado, que é responsável pela capacitação. Ou seja, você não pode fazer um curso de capacitação na empresa que hoje você trabalha, ou que vai trabalhar no futuro, e em seguida ir trabalhar em outra empresa e levar esse certificado de capacitação e apresentá-lo como já tivesse capacitado. Então você terá que fazer uma outra capacitação lá, se for o caso, ou complementá-la, se for o caso. Trabalhador, e por fim, o trabalhador autorizado. Quem é o trabalhador autorizado? É aquele profissional que está qualificado e ou habilitado ou capacitado com autorização ou anuência formal da empresa. Ou seja, você fez o seu curso de qualificação, fez seu registro no conselho, ou não fez, a empresa lhe contratou, e você depois, ela reconheceu a sua competência e autoriza você a trabalhar, desde que você tenha feito o curso da NR10 e tenha tido aproveitamento satisfatório, tá? De forma que o trabalhador autorizado é aquele trabalhador qualificado e ou habilitado ou capacitado que tenha o reconhecimento formal da empresa dessa sua, vamos dizer, capacitação, habilitação e qualificação. Continuando, aí vem a seguinte pergunta agora, voltando mais uma vez. Uma vez que o indivíduo esteja autorizado para trabalhar, essa autorização dele vai valer eternamente? Tem um tempo hábil para isso? Ou
ou não, vamos dizer assim. Você fez sua habilitação, sua qualificação, fez sua capacitação interna, fez o curso da NR10, a empresa autorizou. Essa autorização, ela vale indefinidamente? O que é que vocês imaginam? Me digam a resposta mais na frente um pouco. Enquanto isso, vamos dar mais uma avançada. Depois eu volto para responder a isso.